Isso é muito bom, né, a gente fica muito satisfeito de falar para um público, entusiasmado e selecionado dessa forma, né. Eu preparei a apresentação para vocês, eu tenho dado muitas apresentações sobre taxonomia, né, com diferentes enfoques às vezes, né. Então hoje eu preparei uma apresentação onde eu pretendo ficar, assim, uns 5 minutos dando um rápido histórico da taxonomia de vírus para explicar como é que a gente chegou onde a gente está, tá. Depois, talvez, uns 10 minutos falando desses avanços recentes que estão lá no título, né, principalmente relacionados com metagenômica, e os últimos 10 minutos para falar da recente mudança de nomenclatura, que eu acho que tem muita gente que já está sabendo disso e ainda tem curiosidades e dúvidas a respeito, tá. Então espero aí gastar alguma coisa entre 25 minutos, meia hora na minha apresentação, para depois a gente ter um bom tempo aí, né, para o pessoal fazer perguntas e tal, né. Espero que funcione assim, né, eu tenho a tendência de falar demais, às vezes passar um pouquinho de tempo, mas vou tentar não fazer isso hoje, tá. Então deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Ok. Estão vendo? Tá passando sim. Tá passando, né? Beleza. Muito bem. Então, o Danilo fez uma excelente apresentação aí, né? Só lembrando, eu sou aqui da Universidade Federal de Viçosa, estive na USP de Ribeirão Preto, fico aí esperando uma oportunidade. Infelizmente, quando o Congresso de Virologia foi organizado aí na USP, eu não pude comparecer, né? Mas espero um dia aí conhecer a universidade, né? E fica aí o convite para vocês também virem aqui em Viçosa. Viçosa não é fácil de chegar, não, mas a gente recebe bem as pessoas. Bom, então, minha palestra vai ser, né, sobre esses avanços recentes e estado atual da taxonomia de vírus. Então, pessoal, como eu falei, eu tenho dado muitas apresentações sobre esse tema para palestras com diferentes, para plateias com diferentes graus de conhecimento, né, de taxonomia e de vírus, as duas coisas, né. Hoje eu acho que é uma plateia que tem um bom conhecimento disso, né. Mas mesmo assim, só para começar, falar o que é taxonomia, né. E para simplificar um pouquinho, taxonomia tem 2 componentes, um componente de classificação, que é uma classificação hierárquica, na qual você tem categorias taxonômicas, classes taxonômicas, né? E os membros de cada categoria estão relacionados entre si com base em critérios bem definidos. E o importante aqui é essa classificação ser hierárquica, né? Então você começa das categorias mais inferiores e vai progredindo até as categorias mais superiores. E elas estão todas relacionadas. Então, todos os vírus de uma espécie pertencem a um gênero, esse gênero pertence a uma família, essa família pertence a uma ordem, e assim por diante, né? E só para deixar claro, né, porque nem todo sistema de classificação é uma taxonomia, tá? E o exemplo óbvio aqui é a classificação de Baltimore, né, que todo mundo usa, né, é extremamente útil, ela é útil porque ela é simples de entender, né, e ela funciona muito bem para a gente dividir os vírus, né. É muito fácil você saber se um vírus pertence à classe 1, 2, 3 ou 4, né, e assim por diante. Mas ela não é uma taxonomia, porque as classes de Baltimore não têm essa organização hierárquica, né? Elas são classes discretas. Tá? Então, é uma classificação extremamente útil, né? Extremamente utilizada por todos os virologistas, mas ela não é uma taxonomia. Tá? E o segundo componente da taxonomia é a nomenclatura. É você dar nomes aos taxa, né? Dar nome às classes, às ordens, às famílias e às espécies. Tá? Então, taxonomia tem esses 2 componentes, tá? Rapidamente aqui, então, o histórico, né? A virologia é uma ciência relativamente recente, né, pouco mais de 100 anos, mas desde os primórdios da virologia que as pessoas já têm essa ideia de tentar classificar os vírus né, de forma hierárquica, ordenada, bonitinha, tá? Só que essas primeiras tentativas, elas foram muito, não tiveram sucesso, né? Porque a gente ainda tinha um conhecimento muito rudimentar dos vírus. Então, no sistema de classificação, o aspecto mais importante é quais são os critérios de classificação, né? E a gente vai ver que hoje esses critérios são muito bem definidos. Lá na pré-história da virologia, esses critérios eram basicamente as propriedades biológicas dos vírus, porque era a única coisa que as pessoas conheciam,
né. Antes de 1930, as pessoas nem sabiam qual era a natureza dos vírus, né. Mas já existiam informações a respeito de propriedades biológicas. Então houve primeiras tentativas, né, de classificar vírus, né, obviamente usando como critérios essas características biológicas, tá. Estou citando uma classificação aqui que foi proposta na época, mas assim, era muito óbvio, mesmo para o pessoal da época, que isso não funcionava muito bem, né, que esses grupos nos quais os vírus eram classificados, eles eram grupos que, na verdade, não refletiam a relação entre os vírus, tá. Então, essas tentativas foram feitas, foram publicadas, fica o registro histórico na literatura, mas elas nunca foram adotadas pela comunidade, né. Um pouco mais para frente, quando a gente já tinha um conhecimento bem melhor das propriedades dos vírus, da natureza ribonucleoproteica dos vírus, né, já tinha imagens de microscopia eletrônica muito bonitas de partículas virais, houve novas tentativas, né, de propor sistemas de classificação, já usando critérios um pouco mais adequados, né. De novo, houve várias dessas tentativas, várias dessas propostas, eu estou citando uma aqui, para representar isso, né, essa classificação de Brandis-Wetter de 59, que foi exclusivamente baseada em morfologia de partículas, tá. Ah, e eu estou destacando essa proposta, porque ela teve além da proposta de classificação baseada em morfologia, ela também propôs uma nomenclatura em inglês, o que foi uma novidade na época, onde todas as demais taxonomias de plantas, animais, fungos, bactérias, né, usavam essa nomenclatura em latim, né. A gente vai voltar nessa questão mais para frente. Mas o Brands e o Wetter propuseram nomenclatura em inglês. O sistema de classificação deles não foi adotado pela comunidade como um todo, mas a ideia da nomenclatura em inglês ficou, né, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Desses sistemas inicialmente propostos, ah, o mais avançado e que chegou mais perto, vamos dizer assim, né, de ser adotado, foi o sistema que a gente chama de LHT, as iniciais dos 3 pesquisadores que propuseram esse sistema, né. O Andrew Loft, ganhador do prêmio Nobel, inclusive, né, e outros 2 pesquisadores franceses. E eles propuseram, então, uma classificação hierárquica, né, uma taxonomia de fato, baseada em 2 critérios básicos: o tipo de ácido nucleico do vírus e a morfologia da partícula. Que, principalmente o tipo de ácido nucleico, é um critério básico taxonômico usado até hoje, né. A morfologia da partícula perdeu um pouco da importância, mas o tipo de ácido nucleico ainda é muito importante, tá. Eu não vou entrar em detalhes aqui do sistema deles, não é o caso, tá. Vou só comentar aqui uma frase do artigo onde eles propuseram o sistema, que eu acho interessante, né, que eles falam: "O sistema natural de classificação de vírus deve levar em consideração a evolução e relacionamento filogenético". Olha só, né, isso em 1962, eles já falando isso, né. Mas, em vista da nossa ignorância, isso lá em 62, né, uma classificação natural filogenética é prematura. Isso é uma frase que deixa claro, né, como eles eram cientistas à frente do tempo deles, né. Frase perfeita, né, o sistema de classificação ele deve levar em conta a evolução em relação à filogenética, e hoje em dia ele leva, né, mas naquela época realmente ainda não estava, e ainda não existia conhecimento suficiente para estabelecer um sistema com esses critérios, né. Então eles estavam vendo lá na frente, né, e reconhecendo que naquela época não dava para fazer isso, tá. Eu acho que eles ficariam muito satisfeitos, modestamente, né, acho que eles ficariam muito satisfeitos de ver o sistema que a gente tem hoje, que é exatamente isso que eles falaram, tá. Bom, mas a prática é que nenhum sistema foi adotado oficialmente até final da década de 60, tá. Então, em 66, num congresso internacional de microbiologia na antiga União Soviética, né, em Moscou, depois de muito debate, esse debate ao longo de vários anos, né, de novo, estou resumindo muito aqui a questão, foi então finalmente criado um comitê internacional de nomenclatura de vírus, né. ênfase aqui, vejam bem, né, era um comitê de nomenclatura, não era um comitê de taxonomia, tá. Aí, eventualmente ele mudou de nome e virou comitê de taxonomia, mas quando ele foi criado, ele era um comitê de nomenclatura. Interessante que a estrutura desse comitê, que foi proposta na época, ela permanece essencialmente a mesma até hoje,
tá? O comitê tem um comitê executivo, abaixo dele tem os subcomitês, que na época eram com base em hospedeiro, hoje não são, hoje é misturado. Tem alguns subcomitês que são baseados em hospedeiro, ainda tem o de plantas, ainda tem um de fungos e protistas, e tem um de bactérias e um de arqueias. Mas os de vertebrados e invertebrados não existem mais dessa forma, hoje eles são com base em tipo de genoma. Tá? Mas mudou um pouquinho, mas a estrutura é a mesma. E cada subcomitê tem uma série de grupos de estudo, normalmente a nível de família, tá? Onde os pesquisadores, então, debatem e decidem a taxonomia daquelas famílias de vírus. Tá? Hoje em dia, o comitê executivo tem 23 pessoas, são 7 subcomitês, e tem mais de 100 grupos de estudo. Tá? Os grupos de estudos eles podem ser criados e extintos conforme a necessidade. Tá? Então, esse comitê eventualmente é o que virou o ICTV. Né? Em 73 ele mudou de nome. Tá? E essa mudança de nome, gente, isso é um detalhe, na verdade, bastante importante. Tá? Porque conforme a gente vai ver, a virologia é a única taxonomia onde o comitê responsável ele decide classificação e nomenclatura. Tá? Se alguém aqui é familiarizado com taxonomia de bactérias, por exemplo, ou com taxonomia de fungos, ou com taxonomia de insetos, né, eles também têm comitês, né, para fazer a classificação e a nomenclatura. Mas, na verdade, esses comitês são comitês de nomenclatura, eles não decidem classificação. Tá? A classificação é decidida com base em artigos publicados na literatura, palestras apresentadas em congressos, e, de alguma forma, a comunidade chega num consenso lá, e a classificação é aceita. Mas, muitas vezes, esse consenso é muito difícil, e nem mesmo, muitas vezes, é nem obtido. Tá? Na virologia, não. O comitê é um comitê de taxonomia, e tem, então, uma taxonomia oficial decidida pelo ICTV. A gente não tem como obrigar as pessoas a seguir, né? Mas a taxonomia oficial ela é a taxonomia do ICTV. Então, isso é único para a virologia. Tá? Bom, a partir do momento que foi criado o comitê de taxonomia, esse comitê imediatamente começou a trabalhar para propor, então, né, a criação dos taxa e a classificação dos vírus com base nos mais variados critérios. Esses critérios foram evoluindo ao longo do tempo. Né? O ICNV chegou a publicar um primeiro relatório em 71, né, ainda com muito poucas categorias, muito poucos taxa. Né? Naquela época, chegou-se à conclusão que existia informação suficiente para se criar 2 famílias de vírus, né, as 2 na área animal, cada uma com apenas 2 gêneros. Né? Também foram propostos vários gêneros sem associação com famílias, e isso é uma outra particularidade da taxonomia de vírus, ela acontece de baixo para cima. Tá? Ah, e os vírus de planta foram agrupados em 16 grupos. Tá? Foi elaborado um Código Internacional de Classificação e Nomenclatura, que existe até hoje. Tá? E o ICTV, né, depois de 73, o ICTV passou, então, a publicar periodicamente esses relatórios. Tá? Eram livros, né, relatórios impressos. Né? Alguns deles foram suplementos de periódicos científicos, outros foram livros mesmo. Né? Em 95, né, o 6º relatório do CTV propôs, então, o conceito de espécie para vírus, tá? Que é um conceito muito diferente do conceito de espécie biológica, né, porque vírus não tem reprodução sexuada. Né, e o conceito de espécie biológica é baseado na reprodução. Aqui o nosso conceito é completamente diferente, é um conceito filogenético. Tá? A virologia foi pioneira na adoção de um conceito filogenético de espécie. Isso hoje em dia é muito adotado na micologia, né, nos fungos e na bacteriologia também. Tá? E aqui está, então, a definição de espécie de vírus do ICTV, né? Um grupo monofilético de vírus cujas propriedades podem ser distinguidas de outras espécies com base em vários critérios. Então, uma definição bem baseada realmente em filogenia. Tá? Em 2005, foi publicado o 8º relatório do ICTV. Deixa eu chegar perto aqui para ver isso mesmo, é o 8º relatório. Tá? E esse era um livro de mais de 1.000 páginas, enorme, caro, né? Pouca gente comprava. E, na época, acreditava-se, ele foi publicado em 2005, né, esse 8º relatório, e a gente basicamente já conhecia todos os vírus. Tá? Quem comprou esse livro na época, vinha no livro um encarte,
que era um pôster que a gente eu tinha esse pôster na parede do meu laboratório, esse pôster que está aqui, ó, a virosfera, né, que é uma figura bonita, né, que resumia todos os vírus conhecidos na época. Vocês vejam aqui o tipo de genoma, né, e dentro de cada tipo de genoma, as diferentes famílias, e o relatório tinha esses diagramas também, né, mostrando então a classificação com base em tipo de genoma e morfologia de partícula, os critérios principais, né? É engraçado, né? Porque na época muita gente falava, bom, acho que a gente já conhece toda a virosfera, né? Não tem mais nada para ser conhecido, o que foi uma ingenuidade enorme, né? Porque mais ou menos nessa época, né, no começo do século XXI, apareceu o sequenciamento de nova geração, né? E com o sequenciamento de nova geração começaram a aparecer os estudos de metagenômica. E a coisa mudou completamente em pouco tempo, em poucos anos, né? E eu vou exemplificar isso aqui com o SARS-CoV, tá? A maioria do pessoal que está aqui me assistindo hoje deve ser estudantes que devem ter 20 e poucos anos, talvez não lembrem da epidemia inicial, da epidemia original de SARS-CoV, né? O coronavírus que causava síndrome respiratória. Eu estou falando de epidemia, porque não foi uma pandemia. Ela ficou restrita a Hong Kong, teve alguns casos no Canadá, né? E em 2003, aqui, ó, 2003, foi publicado na Science um genoma desse vírus. Tá? Reparem um artigo aí com dezenas de autores, eles são canadenses, tá? E eles publicaram na Science, então, um genoma sequenciado desse coronavírus, quase 30 mil pares de bases, tá? Vejam bem, isso foi um feito tão notável na época, né, que foi um artigo na Science, né? Eu repeti mais uma vez, tá? Um genoma, tá? Ele levou alguns meses para ser sequenciado. Isso aqui foi feito usando sequenciamento de sangue, né? Se a gente avançar 20 anos, né, 2023, a gente tinha em 2023 16 milhões de genomas do SARS-CoV-2, né, responsável pela pandemia de Covid-19 sequenciados, né? E, obviamente, 99,9% desses genomas foram sequenciados usando sequenciamento de nova geração, Illumina, Nanopore, etc., né? Então, no espaço de 20 anos, a gente foi para um genoma sem um artigo na Science, né? Para você ter aí 16 milhões de genomas, e obviamente nenhum deles foi capa da Science por conta do sequenciamento, né? Então, a gente passou por uma revolução na tecnologia de sequenciamento de DNA, né? E começaram então a aparecer esses estudos de metagenômica viral, né? Relatando milhares, centenas de milhares ou milhões de possíveis novos vírus, né? E aí, como é que a gente lida com isso num comitê de taxonomia, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Em 2016 foi publicado esse artigo, ah, relatando novos vírus de RNA infectando invertebrados, que era um grupo de organismos muito pouco estudado na época em termos de composição de vírus, né? De viromas. E para vocês terem uma ideia, né? Nessa figura aqui do artigo, nessas filogenias, tudo que está em cinza era o que já se conhecia, e tudo que está em vermelho é o que foi sequenciado nesse trabalho, né? Então vocês podem ver que em alguns casos aqui, ó, mais de 90% do que foi, do que está nessa árvore filogenética foi sequenciado nesse trabalho, pouquíssimo era conhecido antes, né? Em outros casos a proporção não é tão grande, mas mostrando a quantidade de novos vírus que foram descritas nesse trabalho, né? Esse trabalho descreveu quase 2.000 novos vírus de RNA infectando invertebrados, tá? E uma frase importante desse trabalho é essa: esses vírus, esses novos vírus identificados, preencheram lacunas enormes nas filogenias de vírus de RNA. Tá? Então aqui está a pista, né, gente, de como que esses trabalhos beneficiaram a taxonomia, né? Porque se a gente está querendo fazer, se a gente está querendo construir uma taxonomia baseada em relações evolutivas, em relações filogenéticas, você não pode ter esses gaps, você não pode ter essas lacunas, né? Porque com essas lacunas você não consegue preencher o arcabouço taxonômico, né? E a partir do momento que a gente tinha esses trabalhos de metagenômica e essas lacunas começaram a ser preenchidas, ó, agora talvez a gente consiga trabalhar melhor essa taxonomia baseada em relacionamento filogenético, né? Só que tinha uma questão, né? Esses estudos de metagenômica, o que você obtém são sequências, você não obtém isolados virais físicos, né? Então, o ICTV
vendo esses trabalhos sendo publicados e vendo essas propostas de não sei quantas mil novas espécies, etc., a gente estava num dilema ali. Eu já fazia parte do comitê executivo na época. E o dilema era esse: a gente vai incluir esses vírus no arcabouço taxonômico, sendo que a gente só tem sequências, não tem o isolado físico. Muitas vezes você não sabe qual é o hospedeiro, né? Às vezes você até sabe, mas em muitos casos você não sabe qual é o hospedeiro. Você não tem informação de propriedades fenotípicas do vírus, né? Você só tem a sequência, né? Bom, o fato é que o ICTV organizou um workshop em 2016, coincidentemente o mesmo ano que esse artigo que eu acabei de mostrar foi publicado, tá? E nesse workshop foi decidido que sim, nós vamos sim incorporar essas sequências no arcabouço taxonômico, tá? Foram 3 dias de muito debate, muita discussão, tá? E esse foi publicado, então, esse trabalho, comunicando essa decisão, né, de que essas sequências iam ser, sim, usadas para taxonomia, e esse artigo tem essa frase aqui, né, que apenas aceitando que sequências que são geradas por estudo de metagenômica verdadeiramente representam o vírus, incluindo essas sequências no esquema de classificação, nós podemos tentar entender a ecologia, a história e o impacto do viroma global, tá? Então, eu sou um grande fã dessa frase, né? Eu acho que ela é correta. Tem muita gente que discorda disso, né? Que acha que é um absurdo você classificar um vírus baseado apenas numa sequência, tá? A gente argumenta que hoje em dia, já era o caso em 2017, é mais caso ainda em 2025, a sequência é muito informativa, sim, e cada vez mais a gente tem ferramentas que permitem a gente inferir propriedades dos vírus com base na sequência, tá? Quando esse artigo foi publicado, a revista publicou um editorial, né? Quer dizer, essa frase aqui é dos autores do artigo, né? Essa frase aqui é dos editores da Nature, né? Falando, né, reconhecendo a importância dessa decisão para a virologia, tá? E, de novo, até hoje, a virologia é a única taxonomia que aceita sequências de DNA no esquema taxonômico, tá? A bacteriologia hoje em dia está rachada, a taxonomia de bactérias hoje em dia está rachada, tem um grupo que usa, tem um grupo que não usa sequências de estudo de metagenômica para taxonomia, tá? Então você tem duas taxonomias paralelas de bactérias hoje em dia, tá? E outras taxonomias ainda estão debatendo e não aceitam, a virologia é a única que aceita, tá? Bom, imediatamente, a partir do momento que essas sequências de metagenômica passaram a fazer parte do arcabouço taxonômico, uma série de mudanças começaram a acontecer. A primeira delas foi justamente criar um arcabouço taxonômico, um esqueleto, né, completo, porque antes a gente só tinha as categorias de espécie, gênero, subfamília, família e ordem. A taxonomia de vírus só ia até a ordem. Quem é mais velho aqui um pouquinho, né, mais perto da minha idade, vai lembrar que antes de 2020, o máximo que você tinha era a ordem, você não tinha nenhuma classe de vírus, tá? Porque a gente não tinha informações suficientes para estabelecer relações nesses níveis, né? A partir do momento que a gente incorporou a metagenômica, o ICTV rapidamente criou as categorias, né, de classe, filo, reino e domínio, tá? Que é o que a gente tem hoje, tá? Isso aconteceu em 2019. E um exemplo aqui da mudança que fez, da mudança que essa incorporação dos dados de metagenômica gerou, tá? Essa filogenia aqui é uma filogenia de vírus de ssDNA, DNA de fita simples, tá? Em 2017. Em 2017 a gente tinha uma, duas, três, quatro, cinco famílias de vírus de ssDNA e um monte de sequências derivadas de estudos de metagenômica que não eram classificadas, tá? Hoje, com esse mesmo conjunto de dados que foi usado para gerar essa árvore, a gente tem isso aqui, tá? Toda uma taxonomia aqui, isso aqui é um filo, né? Esse sufixo aqui indica um filo, vou mostrar isso mais para frente. E aqui você tem ordens, famílias, todos esses vírus aqui, hoje em dia estão classificados, fazem perfeitamente classificados lá no domínio chamado Monodna viria, e esse filo Crescdna viricota e as classes, ordens e famílias que estão aqui, tá? Então, no espaço de 6 anos, a gente foi disso aqui para isso aqui, que eu costumo dizer que é como você ter um mapa desses aqui, né? Que é útil, mas até certo ponto, porque ele tem muitas imprecisões e muitas lacunas, né? E passar para uma situação como essa aqui, tá? Onde você tem um mapa super preciso que te ajuda muito, te ajuda a navegar muito melhor, né? Então,
Mas não foi simplesmente a catalogação de vírus, tá, gente? Isso foi muito além disso, tá? A partir do momento que aquelas lacunas nas filogenias eram preenchidas, muitos estudos funcionais e de evolução se tornaram possíveis, tá? E esse aqui é um único exemplo, tá, de um estudo que foi publicado em 2018, tá, concluindo com a segurança bastante grande, né, que os vírus de plantas, aqui nessa filogenia aqui e nessa outra filogenia aqui, tiveram como origem o viroma dos invertebrados, tá? Dos invertebrados e dos fungos. Alguns vírus de planta são originários de vírus de fungos e outros vírus de planta são originários de vírus de invertebrados, tá? Então, graças ao preenchimento dessas lacunas. Essas filogenias que estão aqui, 80% do conjunto de dados vem de estudos de metagenômica, tá? Então, esse tipo de trabalho que vem sendo feito, tá? Especificamente em termos de taxonomia, então hoje a gente tem essa taxonomia completinha, que vai desde domínio até espécie, passando por todas as classificações intermediárias, né? E a ideia dos domínios, hoje em dia são 7. Inicialmente eram 4, eventualmente foram criados mais 3. Cada domínio representa um evento independente de origem de vírus, tá? Então, vejam bem, a gente muito claro hoje em dia que os vírus, como um todo, eles não têm um ancestral comum, um único ancestral comum, né? Os vírus evoluíram de forma, diferentes vírus evoluíram de forma independente aí ao longo da história, tá? Então, cada um desses domínios representa um desses grupos de vírus que tiveram uma origem independente, tá? Aqui está representado um domínio, que são os vírus que infectam arqueias e têm o genoma com DNA na forma A. Então, a adenovíria é esse domínio, tá? Ah, e, de novo, né, com a incorporação desses dados de metagenômica, o preenchimento dessas lacunas, hoje a gente tem então até a possibilidade aí de uma taxonomia universal de vírus, e a gente acredita que talvez daqui a 10 anos isso já vai ser possível, tá? Hoje ainda não é, né? E quando eu digo uma taxonomia universal, o que é que eu quero dizer? É uma taxonomia que utiliza exatamente os mesmos critérios de classificação para todos os vírus, que hoje isso não acontece, né? Os critérios variam dependendo do grupo de vírus, tá? Ou a ênfase nos critérios, tá? E aqui está uma figura que mostra de forma bem genérica, tá, gente? Dependendo da categoria. Aqui nas categorias mais inferiores, as comparações de sequências de nucleotídeos. Nas categorias intermediárias, comparações de sequências de aminoácidos e presença de alguns genes compartilhados entre diferentes grupos de vírus, tá? Conteúdo gênico. E nas categorias mais superiores, características estruturais de proteína de vírus, tá? Então, por exemplo, existe um domínio chamado ribovíria, que engloba todos os vírus com genoma de RNA. E o domínio é definido com base no Palm Domain das RDs e RPs virais, tá? Então, só um exemplo. Então, hoje a gente consegue trabalhar dessa forma com bastante segurança, tá? Bom, hoje em dia, então, o ICTV tem aquela estrutura que eu comentei com vocês no começo da apresentação, né, com um comitê executivo com 23 pessoas, 7 subcomitês, eles estão listados aqui, e cada bolinha dessas dentro do subcomitê representa um grupo de estudo, tá? O comitê executivo se reúne uma vez por ano, e nessas reuniões ele analisa e aceita ou rejeita propostas de taxonomia, que normalmente são submetidas pelos grupos de estudo. Mas qualquer pessoa pode submeter uma proposta taxonômica, tá, gente? Você não precisa ser membro de grupo de estudo, você não precisa ser membro do CTV, você não precisa ser professor, você não precisa ser virologista, tá? Qualquer pessoa pode submeter uma proposta taxonômica, tá? Essas propostas têm que ser submetidas oficialmente, você tem que encaminhar elas para um coordenador de um subcomitê, e elas têm que ser preparadas em formulários próprios que você baixa do site do CTV. Tá? Bom, na prática, a maioria absoluta das propostas são apresentadas pelos grupos de estudo. Tá? E vocês vejam que cada ano a gente, né, aprova centenas de propostas. Essas reuniões anuais do ICTV, elas duram 2 dias, são muito intensas. A gente passa o tempo todo, não é turismo não, né? É muito trabalho, são centenas de propostas analisadas em cada uma delas. Tá? Aqui é uma foto aqui do comitê reunido em 2024 na Itália, esse ano agora, há um mês atrás, nos Estados Unidos. Tá? E,
Bom, o ICTV tem 4 objetivos, tá? E como eu já comentei com vocês, ele é um comitê que faz taxonomia, ele faz classificação e nomenclatura. Isso aqui está no primeiro relatório do CTV e continua válido até hoje. Desenvolver uma taxonomia internacionalmente consensual, estabelecer os nomes, então, classificação, nomenclatura, comunicar as decisões e manter o índice dos nomes. Tá? Então, a gente comunica as decisões por meio de artigos na literatura e a gente mantém o índice, desculpa, no site do CTV, eu já vou mostrar. Tá? E como eu comentei com vocês anteriormente, é é o único comitê que, né, lida também com classificação, além de nomenclatura. Desculpa, agora que eu estou vendo que eu deixei alguns slides em inglês, eu nem percebi. Tá? Então, em todas as demais taxonomias, os comitês correspondentes lidam apenas com a nomenclatura. E a taxonomia de vírus é a única onde o comitê lida com a classificação também. A gente tem um ciclo anual. Aquela reunião que eu comentei com vocês, ela normalmente acontece em agosto. Tá? Então, as propostas são submetidas em junho, tem um pré-processamento dessas, algumas são rejeitadas direto, é como quando parecido com quando você submete um artigo para publicação. Né? Às vezes o artigo é rejeitado sem revisão, então, nessa fase inicial aqui. Mas às vezes ele vai para revisão. A revisão seria o equivalente aqui da reunião do comitê executivo. Tá? Então, o comitê executivo decide se ele vai aprovar, rejeitar ou pedir revisão das propostas. Tá? Então, a gente tem um período aqui de setembro a novembro, onde essas propostas podem ser revisadas. Isso está acontecendo agora. Né? E aí a gente tem uma ratificação. Né? Aí não é só o comitê executivo são 23 pessoas, o ICTV tem quase 200 membros. Então, depois dessa análise do comitê executivo e desse período de revisão, as propostas, então, são ratificadas, né? E nesse momento aqui, elas podem até ser rejeitadas. É raro acontecer, mas de vez em quando acontece, né? Então, essa ratificação normalmente acontece em janeiro, e aí, em fevereiro ou março, o site do ICTV é atualizado com a nova taxonomia oficial daquele ano. Então, a gente tem um ciclo anual. A taxonomia é atualizada uma vez por ano. Tá? Então, vejam bem, né, no momento, se vocês forem no site do CTV hoje, vocês vão ver a taxonomia que foi atualizada em fevereiro de 2025. A gente já tem 165 propostas de taxonomia que foram pré-aprovadas pelo Comitê Executivo agora em agosto, mas elas não estão oficiais ainda. Tá? Elas vão ser ratificadas em janeiro de 2026. E aí, em fevereiro, o site vai ser atualizado de novo. Tá? Então, um ciclo anual. E muita gente reclama que a gente é muito devagar, é muito lento, né, aprovar uma vez por ano só. E a gente já debateu muito isso no ICTV, e a gente decidiu que é bom ter esse ciclo anual. Sim, realmente, tudo bem, é lento, mas é importante que a gente tenha esses pontos de controle. Tá? O ICTV ele é intrinsecamente conservador nesse sentido. Tá? A gente não criar coisas que depois a gente vai ter que rever. Claro, a gente às vezes reorganiza taxonomias, reorganiza classificações devido a novas informações que são obtidas, né? Mas a gente tenta ao máximo evitar erros. Tá? Então, tem muitos pontos de controle aqui, e isso leva tempo. Né? Também muita gente fala que hoje em dia a taxonomia devia ser automatizada, mas a gente continua achando que o componente humano ali é muito importante também para evitar erros. A tecnologia não chegou ao ponto ainda da gente automatizar totalmente a classificação. Tá? A gente comunica, então, as decisões do CTV em artigos. Todo ano a gente publica o resumo das propostas que foram aprovadas, né, depois do voto de ratificação. Tá? Eventualmente, alguns grupos de estudo publicam artigos comunicando questões específicas de certos grupos de vírus, né? E a gente publica, de vez em quando, artigos informativos para comunicar como é que o ICTV trabalha, ou discussões sobre rumos e debates sobre taxonomia de vírus. Tá? A gente publica bastante, interage bastante com a comunidade nesse sentido. Tá? E a gente tem o site, tá? Que, como o Danilo já mencionou, e eu claro que eu vou concordar, né? É um site bastante informativo, com muita informação mesmo. Tá? Ele tem um endereço muito simples de decorar, né? Mas é só digitar ICTV no Google que ele vai aparecer. Né? Então você tem lá o Taxonomy Browser, que é uma árvore de todas as espécies de vírus da classificação completa, interativa, né? Listas de espécies, de isolados virais.
quantidade enorme de recursos, tudo disponível sem custo, sem não tem que pagar para acessar nada, tá? Todos esses recursos estão online, acesso gratuito, tá? Ah, a gente publica um relatório, aquele relatório impresso que eu mostrei para vocês anteriormente, ele não existe mais na forma impressa, tá? Hoje em dia ele é online, acesso livre, tá? Ninguém precisa comprar livro mais, tá? E ele sendo online, inclusive, ele é atualizado com muito mais rapidez, né, do que aqueles livros que eram publicados a cada 3, 4 anos e às vezes quando ele é publicado ele já estava velho, né? Então, aqui, por exemplo, a página de entrada do relatório do ICTV, ele não tem mais número, né? Ele não é mais o 10º relatório, o 11º, porque ele sendo online, como eu falei, ele é atualizado, ele é um documento vivo, né? Ele vai sendo atualizado conforme a necessidade, tá? Então, aqui você encontra capítulos, né, sobre as diferentes famílias de vírus. Tem centenas desses capítulos aqui, tá? Então, a lista começando aqui, ela vai, isso aqui vai embora na página aqui, né? Então você vai lá, ó, Adenoviridae. Então se você clicar ali, você entra na página da família Adenoviridae. Aí você tem a descrição da família, uma série de informações sobre os vírus dessa família. Então você tem aí, como eu disse, centenas desses capítulos com descrições de vírus de diferentes famílias, tá? E alguns capítulos são a nível de gênero, outros são a nível de ordem, classes ou até domínios, mas a maioria a nível de família, tá? Eu sugiro que qualquer um de vocês, né, acesse o site do CTV, tiver curiosidade de ver, vai clicando, vai explorando, ele é muito intuitivo, muito fácil de acessar, de explorar. Inclusive, você encontra lá a taxonomia atual e você encontra lá todas as propostas de taxonomia que estão sendo discutidas esse ano. Você tem um lugar lá que você vai lá, taxonomia, propostas em pendentes, né, pending proposals. Você vai ver todas as propostas que foram apresentadas esse ano e foram discutidas esse ano. Está tudo lá. Você baixa os arquivos, tudo acesso livre. Tá? Eu vou voltar no site mais para frente. Deixa eu só passar aqui para o meu último assunto, que é a nomenclatura. Tá? E mostrando que já no primeiro relatório do CNV, um esforço será feito em direção a uma nomenclatura binomial latinizada. Aqui falando especificamente de espécie, né? Mas isso demorou muito tempo para acontecer. Bom, então, mostrando que desde o começo, desde os primórdios do ICNV, eventualmente ICTV, a ideia é que a gente tivesse uma nomenclatura latinizada. Tá? E, na verdade, isso aconteceu muito rápido para todos os taxa acima de espécie. Tá? E muitos de vocês são familiares com isso, mesmo, às vezes você nem se dá conta. Né? Então, como que isso foi estabelecido? Na forma de sufixos. Né? Então, por exemplo, todo nome de família de vírus termina com viridae. Adenoviridae, Flaviviridae, né? Orthomixoviridae, e por aí vai. Né? Então você começa a se familiarizar com isso, você sabe que toda vez que você vê algum nome que termina com viridae, você já sabe, isso aqui é uma família de vírus. Né? E se for uma ordem, vai terminar com viralis, Mononega viralis, né? Bunia viralis. Terminou em viralis, é uma ordem de vírus. Né? Se você é um virologista e começa a ler artigos, começa né, a adquirir o conhecimento virológico, você rapidamente se familiariza com isso. Né? Então, super bem estruturado, né? E cada ranking, então cada categoria taxonômica tem o seu sufixo. Tá? E é sempre dessa forma. Tá? Mas, bom, desculpa, antes de falar de espécie, só para mostrar. Né? Está aqui, então, por exemplo, o Taxonomy Browser lá da página do ICTV. Tá? Então, repara aqui, ó, domínio ribovíria, todo domínio termina com víria. Reino, todo reino termina com virae. Repara aqui, ó, todos os filos com a mesma terminação, com o mesmo sufixo, viricota. As classes, as subordens. Né? Então, repara que tem uma coerência aqui, né? A nomenclatura é muito coerente. O mesmo nome de ranking, o mesmo sufixo. É muito fácil de você reconhecer e comunicar aquilo ali, né? As ordens, virales e assim por diante. Tá? Então, isso sempre funcionou muito bem dessa forma há mais de 20 anos. Tá? Mas para a espécie, por motivos que não vem ao caso aqui a gente discutir nem dá tempo, isso nunca aconteceu.
tá? Então, quando você pegava essa árvore aqui e continuava abrindo para entrar em espécie, você chegava nesse caos aqui, ó, tá? Onde você tinha uma espécie beta-coronavírus 1, a outra espécie China Raptus coronavirus. Veja bem, né? Isso aqui é o nome é o nome científico do vírus, né? Repara que não tinha padrão, não tinha formato nenhum. Podia ser uma palavra seguida de um número, 3 palavras seguidas de um código alfanumérico, às vezes tem um nome de um hospedeiro, as tem de tudo aqui, né, não tem nenhum tipo de padrão. E isso, num sistema de classificação hierárquica, é um desastre, né, porque as pessoas não reconhecem aquele nome como nome científico, o nome da espécie, né. E, de fato, muitos dos nomes comuns dos vírus eram idênticos aos nomes das espécies. Então, dentro do CTV, isso gerava uma insatisfação enorme, tá. E a gente estava sempre discutindo essa questão. A gente precisa padronizar nomes de espécies. Todos os demais taxas são padronizados, tem a nomenclatura padronizada, menos espécie, né? Mas por algum motivo a comunidade resistia à adoção da nomenclatura binomial latina para espécies. Bom, a gente fez um exercício em 2016, tá? Uma publicação aqui na Systematic Biology, onde a gente basicamente um experimento para ver se a gente conseguia criar nomes binomiais latinos para 2 famílias de vírus, Rhabdoviridae e Bunniaviridae, tá. E esse artigo listou, porque assim, muita gente argumentava: "Nós não vamos conseguir criar esses nomes, são muitas espécies, tem mais de 5.000 espécies, nós não vamos conseguir criar 5.000 nomes latinos". Curiosamente, você tem mais de 300.000 espécies de besouros, né, todos com seus nomes binomiais latinos. Então as pessoas argumentavam que a gente não ia conseguir fazer isso para vírus. Bom, esse artigo mostrou que a gente conseguia fazer, se a gente quisesse, né. O fato é que essa discussão foi amadurecendo, 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 tá. E tem uma série de vantagens, né. Primeiro porque é o que todas as outras taxonomias usam, né, e vocês trabalham com vírus de, vertebrados, com vírus de primatas, todos os primatas têm o seu nome científico binomial latino. Você trabalha com vírus de inseto, todo inseto tem o seu nome científico binomial latino. Você trabalha com vírus de fungo, e assim por diante, né. Só os vírus que não tinham isso, né. Além disso, você tem um nome binomial latino, a pessoa imediatamente identifica aquilo ali, isso aqui é o nome científico da espécie, né. Não vai confundir com o nome comum, como confundia antes, né. E por conta disso nunca vai traduzir. Existia a tendência das pessoas traduzirem o nome de espécie, né. Ninguém traduz Homo sapiens, né. Mas obviamente a espécie humana, humano é o nome comum, né, e você tem tradução para tudo que é idioma, mas o nome científico não é traduzido, né. Então a gente evitaria esse problema também. Ou seja, né, facilitaria demais a comunicação, né, comunicação científica, que é um dos propósitos de uma taxonomia bem construída, né. Então veja bem, né, o que que você tinha antes? Isso aqui era o nome da espécie, isso aqui era o nome científico do vírus. É idêntico ao nome comum em inglês, né. Hoje em dia, como é que é o nome da espécie? Etobomovírus tabaci. É aquela nomenclatura binomial clássica, o nome do gênero seguido de um epíteto específico, igualzinho o nome do hospedeiro. Qual é o hospedeiro do Tobacco mosaic virus, do vírus do mosaico do tabaco? É o fumo. Fumo é o nome comum. Qual é o nome científico? Nicotiana tabacum. A mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Um outro exemplo, o SARS-CoV, né? Até 3 anos atrás, o nome científico dele era essa coisa enorme aqui, ó. Hoje o nome científico dele é beta-coronavírus pandemicum. E as pessoas podem até estranhar no primeiro momento, né? E estranho mesmo, né? Mas rapidamente você se acostuma e é muito mais óbvio que isso aqui é um nome científico do que isso aqui, né? Isso aqui é o nome comum do vírus, né? Esse aqui é o nome científico, tá? Então essa discussão, como eu disse, ela foi amadurecendo, né? Ah, vou citar um outro exemplo aqui, né? Esse primata tem vários nomes comuns, tem um nome científico só. E não interessa se você está escrevendo um texto em português, em inglês, em espanhol, em alemão, em chinês, em russo, coreano, ao se referir à espécie, você vai usar esse nome aqui, Aloata guariba. É o mesmo raciocínio para o vírus. O nome do vírus você traduz, tem vários idiomas, etc. Até pouco tempo atrás, o nome da espécie era Yellow Fever Virus, que é idêntico ao nome do vírus em inglês, então as pessoas confundiam o tempo todo. Do que você está falando? Você está falando do vírus ou está falando da espécie? Hoje em dia, o nome do vírus, nome da espécie, desculpa, é Orthoflavivírus flavi.
Então pronto, o nome comum continua existindo, ninguém mudou o nome comum, né. E se a gente está falando em português, a gente vai continuar falando vírus da febre amarela. Você está falando inglês, você vai continuar falando yellow fever virus. Mas qual é a espécie? A espécie é o ortoflavivírus flavi. Qual é o hospedeiro dele? Ah, o hospedeiro dele é o howler monkey. Qual é a espécie? A Loata, né? A mesma relação, tá? Nomes comuns, nomes científicos, tá? Então isso foi aprovado em 2020, já tem 5 anos que isso foi aprovado, tá? Mas a gente deu um período de 3 anos de transição, tá? E uma outra decisão que o ICTV tomou é que o epíteto específico tem formato livre. Então ele pode ser só letras, como os exemplos que eu citei aqui até agora, ou ele pode ser uma combinação alfanumérica, ele pode ser um código, tá? Então a gente chegou num sistema meio híbrido aí, mas é sempre binomial, sempre tem o nome do gênero e o epíteto específico, tá? Todas as espécies que já existiam antes de 2021 foram renomeadas, tá? E todas as que foram criadas depois de 2021 já seguem a nomenclatura binomial. Então teve muitas propostas taxonômicas para renomear espécies que já existiam, tá? A maioria dessas sugestões vieram dos grupos de estudo, tá? E hoje todas as espécies de vírus, se você for lá no site do CTV, você vai ver, todas elas têm o nome binomial latino, tá? E aí agora você vai lá no Taxonomy Browser e você tem, ó, espécies, sempre o nome do gênero e o epíteto específico, né? Ou seja, agora você tem uma nomenclatura padronizada, bonitinha, imediatamente reconhecível, né? Mas eu vou ter que decorar esse monte de nome de espécie. Não, você não vai ter que decorar nada, né? Primeiro porque elas estão lá no site, é só você acessar, em 2 minutos você descobre o nome da espécie. E segundo porque ninguém sabe todos os nomes de espécie de todos os vírus. Do mesmo jeito que ninguém sabe todos os nomes de espécie de todos os insetos, de todas as orquídeas, de todas as bactérias, né? Você sabe o nome daqueles com os quais você trabalha, né? Você precisa saber algum outro, você tem a fonte de informação aqui, tá? Inclusive, a gente publicou um artigo recente, né, explicando essa questão da mudança de nomes, para quem não viu, aqui está explicado direitinho, tá? E a gente criou no site do CTV essa ferramenta aqui, ó, chamada Find Species. Quer dizer, eu trabalho com o vírus da febre amarela. Qual é o nome da espécie hoje em dia? Eu não sei mais o nome da espécie. Então você vem aqui e o que você faz? Você entra aqui, ó, com o nome. A única coisa é que tem que ser em inglês, tá? Não adianta você entrar vírus da febre amarela, aí não vai ter jeito. Mas se você sabe o nome em inglês, né? Yellow Fever Virus. Você busca aqui, ele imediatamente fala, ok, aqui está o nome da espécie, tá? Então essa ferramenta é super útil, funciona super bem. Talvez alguns de vocês já tenham usado. Se nunca usaram e vocês estão na dúvida qual é o nome, o novo nome científico do vírus com o qual vocês trabalham, é só entrar lá e digitar o nome do vírus em inglês. E em muitos casos, até a sigla você consegue, tá? Para vírus de planta, a gente usa muito a sigla, né? E quase sempre funciona também, tá? Até hoje teve 1 ou 2 casos em que eu tentei a sigla e não funcionou. Mas se você usar o nome bonitinho assim, ele vai encontrar o nome do vírus certinho, tá? Então, essa ferramenta está lá e assim que você entra na página, ela está logo aqui na página de entrada mesmo, tá? Então, agora a gente tem então as espécies com essa nomenclatura binomial latina. Lembrando, os nomes dos vírus continuam os mesmos. Você vai escrever seu paper, você fala assim, né? O vírus da febre amarela, aí você abre parênteses, ortoflavivírus flavi, é um dos principais, blá blá blá. E claro que você vai continuar se referindo ao nome do vírus. Você só cita o nome da espécie uma vez, para que todo mundo saiba, né? Qual é exatamente o vírus com o qual você está trabalhando, e, independente do idioma em que você está escrevendo o seu artigo. Tá? E é isso, gente. Eu acho que eu falei que eu sempre passo um pouquinho do tempo, né? Mas espero que tenha sido útil para vocês. Aqui está uma foto da minha universidade, né? Fazer uma propaganda aí, né? Para quem nunca viu, nunca esteve aqui em Viçosa. E meu e-mail, para quem tiver depois dúvidas, não der tempo de tirar as dúvidas aqui agora, eu estou sempre à disposição, é só me escrever. Eu não sou daquelas pessoas que respondem e-mail em 15 milésimos de segundo, tá? Às vezes eu demoro uns 2 ou 3 dias para responder, mas eu sempre respondo, tá bom? Podem ficar à vontade. Muito obrigado. Obrigado, à disposição aí para as perguntas. Imagina, eu que agradeço. Tem uma pergunta da Luana, mas ela levantou a mão. Você quer fazer, Luana, a pergunta? Pode fazer. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Luana. Bom, obrigada, professor. Foi um privilégio ouvi-lo.
tá? Parabéns pela organização. Eu fiz a pergunta aqui no chat e vou fazer logo as duas. Primeiro, tá? Então, a taxonomia dos vírus é restrita às relações de filogenia genética e evolução atualmente, professor? E aí, então, as propriedades gerais mais básicas, elas ficaram em segundo plano e não são consideradas nessa taxonomia hoje? Eu acho que não ficou muito claro. E a segunda pergunta, para ser mais, assim, rápida, mais breve, é assim, também, eu vi que no final agora você falou meio que corrido, mas pode esclarecer um pouco mais? No paper, a gente deve falar o nome do vírus vulgar, você sugere, e dentro ali do resumo, ou no decorrer do paper, a gente coloca o nome científico da espécie, ou você acha que lá no início, no título, porque pode parecer uma bobagem, mas não é. Isso sempre há assim, uma discussão, tendo em vista que, de vez em quando, esse nome dessas espécies mudam, e aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade de reconhecer aquele vírus. Ainda que seja um vírus que a gente trabalhe, mas não trabalhe tanto, enfim. São essas duas minhas dúvidas. Obrigada. Tá bom. Luana, primeira pergunta, você falou duas coisas. Você falou, então não é mais, está em segundo plano, não é mais considerado. Assim, são duas coisas diferentes, né? Hoje em dia, a taxonomia é primariamente baseada em relações filogenéticas evolutivas, tá? É a base da taxonomia hoje em dia, tá? Isso não quer dizer que a gente não considera mais as propriedades fenotípicas. Elas são auxiliares, vamos dizer assim. Tá? Então, elas continuam sendo levadas em consideração, sim, a gente não ignora isso, né? Mas a base da taxonomia hoje em dia é o relacionamento evolutivo. Agora, lembra que eu falei também que a gente está tentando chegar numa taxonomia universal, né? E eu falei, aquela taxonomia onde todos os grupos de vírus são classificados com base nos mesmos critérios. Porque hoje em dia ainda tem muita variação. Tá? Então, por exemplo, tem certas famílias de vírus onde as características fenotípicas são a base da taxonomia daqueles vírus. Tá? E isso é muito o caso de vírus que têm, por exemplo, importância médica. Tá? Continua sendo assim. Tá? Inclusive, a taxonomia, vou pegar, por exemplo, os enterovírus. Né? Os enterovírus, que tem lá o vírus da poliomielite, tem outros vírus que não causam doença nenhuma, é tudo da mesma espécie. Né? Então, você tem até um conflitozinho ali, hoje em dia, entre os diferentes grupos de vírus em termos dos critérios de taxonomia. Tá? Então, hoje em dia, você tem essa variação e os grupos de estudo eles têm autonomia para definir os critérios taxonômicos das famílias que eles são responsáveis. Tá? A gente tenta uniformizar, e a taxonomia baseada em filogenia ela é mais robusta, do ponto de vista estritamente taxonômico, né? Mas a gente reconhece que muitas vezes levar em consideração aspectos clínicos, médicos, fitopatológicos, no meu caso, é importante também, e a taxonomia tem que ser útil para a comunidade que está usando aquilo ali, né? Então a gente leva isso em consideração também. Tá? Sua segunda pergunta é assim, como escrever? Bom, a gente não vai ditar para vocês como escrever, né? Nós não somos ditadores, mas a gente faz sugestões, né? E a sugestão é essa que você falou. Agora, vai depender muito do escopo do seu artigo. Se o seu artigo é estritamente sobre taxonomia, e você está sempre se referindo à espécie, aí você vai citar o nome da espécie o tempo todo. Mas na maioria das vezes, você não está se referindo à espécie, você está se referindo ao vírus. Né? E aí você deve usar o nome comum, o nome vulgar. Né? Mas a primeira vez é legal você citar também o nome da espécie, que é uma coisa informativa. É a mesma coisa que você testar o hospedeiro. Você fala assim, né? O vírus fulano infecta. Aí tem lá o nome da ave que o vírus infecta. Né? E a ave tem sempre nome comum. Né? Aí você cita o nome da espécie da ave, para todo mundo saber, independente da região. Aves, às vezes, têm nomes diferentes, nomes comuns diferentes, dependendo da região, né? Obviamente, diferentes idiomas, mas o nome científico é um só. Então, a hora que você cita o nome científico, você sabe exatamente de que organismo você está falando, né? Seja uma ave, um inseto, um fungo, um vertebrado, um mamífero, etc. Seria a mesma coisa para o vírus, né? Você coloca lá, vírus da febre oropouche, né? Eu não sei de cor o nome da espécie, mas é só ir lá no ICTV, lá no Find Species, lá e ver o nome da espécie. Então, você cita o nome da espécie a primeira vez.
Vai ser no título do seu artigo? Vai ser no abstract? Vai ser na introdução? Aí depende, aí cada situação é de um jeito, né? Geralmente, a revista pede que você não coloque nome científico em título, né? Mas, se a revista permitir, você quiser colocar o nome científico no título, quem sou eu para falar, né? O mais comum a gente está vendo é as pessoas citarem isso logo no começo da introdução, né? Primeiro parágrafo da introdução. A gente está vendo também muita gente usando o nome científico o tempo todo. Não tem nada de errado com isso, né? Não é o que a gente recomenda, né? Agora, o que acontece hoje em dia também, existem muitos vírus, principalmente de bactérias, vírus de procariotos, eles não têm nome comum, só tem o nome científico. Aí tem que usar o nome científico mesmo o tempo todo, tá? Então a gente dá essas sugestões, né? Mas não são regras escritas na pedra que todo mundo tem que seguir, tá? Perfeito. Tem mais duas perguntas no chat aqui. A Jéssica quer saber se o nome da escrita do nome do vírus precisa ser em itálico. No caso de publicação, se pode ter a abreviação e o nome, como a gente faz com as outras espécies. Boas perguntas. O nome do vírus, eu estou entendendo que ela está se referindo ao nome vulgar. Esse não deveria ser escrito em itálico, só o nome da espécie, né? De novo, eu vou citar o mesmo raciocínio. Por exemplo, você escreve lá a onça pintada, aí você coloca entre parênteses. Nossa, eu não sei o nome científico da onça pintada. Pantera alguma coisa, né? Deixa eu mudar de exemplo. O chimpanzé, né? Pantroglodites. Você escreve chimpanzé em fonte normal. Você escreve pantroglodites em itálico. Né? É a mesma coisa para o vírus. Tá? Abreviações. O ICTV sugere que não abrevie, tá? Mas, de novo, né? A gente só tem como fazer sugestões. Eu tenho visto muitos trabalhos onde as pessoas abreviam, sim, né? Então, você pega lá, ortoflavivírus flavi. A pessoa coloca O.flavi. Tá? De novo, desde que, assim, aí tem muito de contexto, né? Muitas vezes vai ficar claro que a pessoa está se referindo a ortoflavivírus flavi. Está errado, mas não é o que a gente sugere. A gente pede que não abrevie, tá? Para a comunicação ser o mais clara possível, tá? Perfeito. A Ana Caroline, ela perguntou se, com o Pantera onça, advento tá aí. da inteligência artificial, se está sendo utilizado para ajudar na classificação. Olha, tem tido muitos trabalhos nesse sentido, tá? Eu mesmo publiquei um com um estudante de doutorado meu em 2023. Uma ferramenta, no nosso caso, a gente tentou fazer classificação daquele filo crest na viricota, que é aquela árvore que eu mostrei para você, tá? Então, hoje em dia, tem muitas dessas ferramentas usando machine learning, né, usando redes neurais, para tentar fazer classificação automatizada, tá? O próprio trabalho que a gente publicou e outros que a gente vê hoje em dia, geralmente essas ferramentas elas têm um índice de acerto de 97%, 98%, tá? E, assim, a princípio parece muito bom, né? Mas eu considero 2, 3% de erro muita coisa. Tá? Então a gente ainda não é algo que o ICTV adota oficialmente. Acho que a tecnologia não chegou nesse ponto ainda. Tá? Mas eu acredito que eventualmente vai chegar sim. Talvez não uma ferramenta para classificar vírus, toda a virosfera, mas talvez uma ferramenta para classificar vírus numa determinada classe ou numa determinada ordem. Eu acredito que isso aí, em alguns anos, a gente vai ter sim. Tá? E a gente precisa ter. A gente precisa ter, porque a gente tem um catálogo muito grande de vírus não classificados hoje em dia, tá? Que a gente simplesmente não dá conta de classificar manualmente. Tá? Muitos desses vírus não classificados, eles são sequências parciais, são sequências incompletas, que na verdade a gente não classifica mesmo, né? Mas muitos são sequências potencialmente classificáveis. Mas como o processo é todo manual, a gente realmente está atrasado nesse sentido. Então essas ferramentas de inteligência artificial são necessárias, tá? Mas não chegamos no ponto de usar ainda não. Perfeito. Tem mais duas perguntas aqui. Na verdade, a do Matheus ela é bem complexa, bem grande. Eu estou vendo aqui. O Matheus está fazendo uma pergunta que muita gente faz, né? Matheus, eu vou te responder o seguinte: é claro, eu sou virologista também, né? Eu não sou bioinformata, tá? Ah,
É super importante você isolar. Se você quiser estudar o vírus nos detalhes, você ter um isolado é muito importante. Ainda tem muitas coisas que você não consegue fazer se você não tiver um isolado físico, né, isso é questionável, tá. Também é fato que hoje a gente consegue inferir muitas características do vírus com base na sequência, coisa que há 10 anos atrás a gente não conseguia. Então isso tá avançando também, né, mas não tem jeito, tem certas coisas que você só consegue fazer com o isolado físico, tá. Então eu não estou dizendo que a virologia hoje em dia não precisa mais de isolados físicos, de maneira nenhuma. Se eu dei a entender isso, foi errado, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que hoje em dia a gente aceita classificar vírus com base apenas em sequências, tá. E mesmo nesses casos, a gente tem critérios de qualidade da sequência muito rigorosos, tá, como eu falei agora há pouquinho, né, a sequência tem que ser genoma completo. E se eu não tiver certeza que é genoma completo? A gente não classifica. Você tem que ter certeza, tá. A sequência tem que ter qualidade suficiente, né, lá tem uma série de formas de checar a qualidade de sequências, né, e a gente tem os critérios de qualidade também. E uma outra coisa importante que a gente considera, uma sequência, para ela ser classificável, ela tem que ter aparecido em mais de um conjunto de dados independente. A gente não vai classificar uma sequência que apareceu em um estudo feito num local só. As sequências têm que ter aparecido em vários conjuntos de dados diferentes, porque aí isso é um indicativo muito forte de que aquilo ali não é um artefato. Tá? Então tem uma série de critérios de qualidade ali. Tá? Agora, isso é só que eu estou falando para classificação. Para estudos de virologia, é claro que você vai continuar a precisar de um isolado físico. Né? Agora, também não é realista achar que todos esses vírus sequenciados em estudo de metagenômica vão ser isolados, né? E justamente porque não é realista, a gente resolveu, não, nós vamos classificar só com base na sequência, tá? Espero que Perfeito. tenha ficado claro, tá? Uma última pergunta aqui, na verdade, é questão polifilética e monofilética. Então, o ICTV aceita a questão polifilética? Se sim, não entra em contradição com o modelo monofilético que a biologia adota? Essa é uma excelente pergunta, tá? Hermes, né? Muito boa essa pergunta, tá, Hermes? Olha, me dá até arrepios, literalmente, eu estou sentindo arrepios aqui agora, tá? De me lembrar dos casos em que a gente tem espécies que não são monofiléticas, porque não deveria, assim, aí a gente tem que ser pragmático muitas vezes, tá? E o ICTV é pragmático, tá? Então eu vou te dar um exemplo de uma espécie polifilética, HIV. Tá? Se você for ver o HIV, a espécie não é monofilética, tá? Ela é parafilética com SIV e com HIV2, tá? E se você pegar os artigos mais recentes que o ICTV publicou, aquele mesmo da taxonomia universal, a gente sempre cita o HIV como exemplo, tá? De uma espécie não monofilética, mas que a gente mantém, porque é uma espécie emblemática na virologia. Se você mexer com aquilo ali, vai dar tanto problema, vai criar muito mais problema do que vai resolver, né? Vamos trabalhar só com os isolados monofiléticos, tudo que for, né? Aí nós vamos dividir o HIV entre 3 ou 4 vírus diferentes, que na verdade todos eles têm o mesmo fenótipo, quer dizer, aquilo ali virou um exercício acadêmico sem muito sentido, né? E vai ter um impacto enorme para o pessoal que trabalha na área médica, na área clínica. Então, a gente acaba sendo pragmático e tentando aceitar que aquela espécie não é monofilética mesmo. Mas, né, do ponto de vista estritamente sistemático, taxonômico, não deveria ser. Tá? É uma concessão que a gente faz devido a questões não taxonômicas. Tá? O HIV é um exemplo, tem outros, não tão famosos, né? Mas tem outros exemplos desses também. Tá? Então, infelizmente, a gente trabalha dessa forma. Tá? Infelizmente não, né? A gente trabalha dessa forma porque é a forma, como eu disse, a taxonomia tem que ser útil para a comunidade também. Né? Perfeito. Maravilha, então, professor. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela palestra. Parece que o pessoal gostou bastante aqui e foi excelente. Acho que um conteúdo muito amplo e... Opa, não, acho que tinha levantado a mão, mas não é uma pergunta, não. E te agradeço bastante e convido sempre que quiser, o Viroclube está de portas abertas, se quiser falar da sua pesquisa também, fica à vontade. Toda terça-feira às 14h, eu acho que você não tem
Instagram, redes sociais, eu não consegui te Não achar para tem. marcar. Então, mas assim, a gente tem, e o canal do YouTube também, então todas as palestras estão lá, no @viroclube, a sua vai estar lá hoje à noite ou amanhã de manhã, eu já coloco lá. O pessoal tem acessado bastante, porque nem todo mundo tem a oportunidade de ficar presencial às 14h. Tá? Então, agradeço demais e deixo as portas sempre abertas para contribuir com a gente. Danilo, o prazer foi meu, foi muito bom, agradeço também, espero que tenha sido útil. Obrigado, tá? Obrigado, professor. Até mais, boa tarde. Até mais.